Você já acordou com a sensação de que o dia nem começou, e mesmo assim já está exausto? Como é possível estar cansado antes mesmo de levantar da cama? Essa é a realidade de milhões de pessoas que vivem com fibromialgia e fadiga crônica, condições reais, muitas vezes invisíveis, mas profundamente incapacitantes. Não se trata de preguiça, nem de falta de vontade. É o corpo em colapso. É um sistema que tenta funcionar mesmo quando as engrenagens já estão desgastadas. Quem vive essa experiência sabe: o cansaço não passa com descanso. Dormir não resolve. O corpo pode até estar deitado, mas a mente continua lutando para sobreviver. Cada gesto, cada pensamento, cada tarefa simples exige uma energia que parece não existir mais. E o mais difícil é lidar com a incompreensão. A dor é invisível. O cansaço não se mede. E a sociedade continua exigindo produtividade, sorrisos, presença. As pessoas olham e pensam: mas você parece bem. E é aí que mora o sofrimento silencioso, aquele que não aparece em exames, mas destrói a alma pouco a pouco. Hoje, vamos falar sobre esse cansaço extremo que vai muito além do físico. Vamos entender por que ele acontece, o que o corpo está tentando dizer e como é possível sobreviver e até florescer, mesmo quando a energia parece ter acabado. Este vídeo é um convite à empatia, à compreensão e, principalmente, à esperança. Porque sim, é possível viver com fibromialgia e fadiga crônica, não sem dor, mas com mais leveza, consciência e respeito por si mesmo. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar os mitos, compreender as causas e descobrir caminhos reais para enfrentar o peso invisível do cansaço. Se você sente que ninguém entende o que está vivendo, saiba, você não está sozinho. Quando falamos em cansaço, a maioria das pessoas pensa em algo passageiro. Um dia difícil, uma noite mal dormida, um excesso de tarefas. Mas o que quem vive com fibromialgia ou fadiga crônica sente não é apenas isso, é um tipo de exaustão que não se alivia com o descanso e que vai muito além do que o corpo humano deveria suportar. A fadiga extrema é uma sensação de drenagem completa. É como se a energia vital tivesse sido esgotada e o corpo não conseguisse mais se recarregar. Mesmo após horas de sono, a pessoa desperta como se não tivesse dormido. O corpo pesa, os músculos doem, e até o ato de pensar parece exigir esforço. Essa fadiga não é apenas física. Ela atinge o corpo, a mente e o emocional de maneira profunda. Muitos descrevem como uma névoa mental, uma confusão constante, dificuldade de concentração, perda de memória recente e sensação de estar desconectado da própria realidade. Tarefas simples, como se vestir, preparar o café ou responder a uma mensagem, podem parecer desafios imensos. E o mais cruel é a falta de compreensão. A maioria das pessoas associa cansaço à falta de sono ou a uma rotina agitada. Por isso, quando alguém com fibromialgia ou síndrome da fadiga crônica diz que está exausto, é comum ouvir frases como "todo mundo se cansa" ou "você precisa se movimentar mais". Mas esse tipo de cansaço não é normal. Ele é resultado de um corpo e um sistema nervoso que perderam o equilíbrio. Na fibromialgia, por exemplo, o sistema nervoso central se torna hipersensível. Ele amplifica a dor, o toque, os sons, os estímulos. Na fadiga crônica, o corpo se comporta como se estivesse permanentemente doente, mesmo sem uma infecção ativa. É um estado de alerta contínuo. O organismo age como se precisasse se defender o tempo todo, e isso consome toda a energia disponível. Esse estado de colapso interno tem origem em diversos fatores: desequilíbrio hormonal,
inflamação sistêmica, disfunção mitocondrial, distúrbios do sono e sobrecarga emocional. A soma de tudo isso cria uma sensação constante de esgotamento que não melhora com o tempo, apenas se transforma em um novo normal, difícil de aceitar e de explicar. A fadiga extrema muda a forma como a pessoa vive. Não é apenas falta de disposição, é uma limitação real. É ter que planejar o dia pensando em quantos passos o corpo vai aguentar, em quanto tempo será possível ficar em pé, em quantas atividades será preciso desistir. Entender essa diferença é o primeiro passo para desenvolver empatia. Quem convive com essa exaustão não precisa de julgamento, precisa de acolhimento, de respeito e de espaço para se recuperar. E mais do que isso, precisa saber que existe um caminho possível, mesmo que lento, para viver melhor. A fadiga extrema é um grito silencioso do corpo pedindo pausa, cuidado e compreensão. E é sobre esse grito, e o que ele revela sobre nossa forma de viver, que vamos continuar falando nos próximos capítulos. Fibromialgia e fadiga crônica são duas condições diferentes, mas profundamente conectadas. Elas compartilham sintomas, mecanismos e, principalmente, o mesmo desafio invisível: viver com um corpo que parece não ter mais energia, mas que continua sendo obrigado a funcionar. A fibromialgia é conhecida por causar dores difusas pelo corpo, sensibilidade aumentada e distúrbios do sono. Já a síndrome da fadiga crônica, também chamada de encefalomielite miálgica, se manifesta por uma exaustão persistente e incapacitante, que não melhora com repouso. Mas em muitos casos, essas duas realidades se sobrepõem. É comum que quem tem fibromialgia também sofra de fadiga extrema, e quem vive com fadiga crônica sinta dores semelhantes às da fibromialgia. A explicação está no sistema nervoso central. Em ambas as condições, há uma hiperativação dos centros de alerta do cérebro. O corpo passa a interpretar estímulos neutros como ameaças. O toque, o som, o esforço físico, o estresse emocional, tudo é amplificado. É como se o cérebro estivesse preso no modo emergência e não conseguisse desligar. Essa hiperatividade constante gera um desgaste profundo. O corpo consome energia para se defender de algo que, na verdade, não existe. E como consequência, surge um ciclo destrutivo. Dor causa cansaço, o cansaço causa mais dor, e ambos alimentam a ansiedade, o medo e o desespero. Outro ponto de ligação é o sono não reparador. Mesmo dormindo horas suficientes, quem tem fibromialgia ou fadiga crônica não alcança as fases profundas do sono, aquelas responsáveis por restaurar a energia e reparar os tecidos. O corpo dorme, mas o cérebro continua em vigília. Por isso, ao acordar, a sensação é de que a noite não aconteceu. Além disso, alterações nos níveis de neurotransmissores, como serotonina, dopamina e noradrenalina, substâncias que regulam o humor, a energia e a resposta à dor. Quando esses sistemas estão em desequilíbrio, o resultado é uma mistura de dor, exaustão e sensibilidade extrema. Pesquisas recentes mostram que tanto na fibromialgia quanto na fadiga crônica há sinais de disfunção mitocondrial, ou seja, as usinas de energia das células produzem menos combustível do que o corpo precisa. Isso explica por que o esforço físico, mesmo leve, pode levar a uma piora dos sintomas. Enquanto uma pessoa saudável se recupera com descanso, quem tem essa síndrome sente o oposto: o repouso não recarrega e o esforço cobra caro. Compreender essa conexão é essencial para romper com a ideia de que são doenças da mente ou que dependem apenas de força de vontade. O que acontece é real,
biológico e mensurável. Mas também é emocional e humano, porque viver nesse limite constante afeta a identidade, a autoestima e a forma como a pessoa se vê. Fibromialgia e fadiga crônica não são sinônimos de fraqueza. São expressões de um corpo em desequilíbrio, que está tentando sobreviver a um ritmo de vida que ele não consegue mais acompanhar. Nos próximos capítulos, vamos entender como esse desequilíbrio se transforma num ciclo de dor, insônia e exaustão, e o que pode ser feito para quebrá-lo. Uma das maiores armadilhas da fibromialgia e da fadiga crônica é o ciclo que se forma entre dor, insônia e exaustão. É um círculo vicioso que parece não ter fim e que, pouco a pouco, vai drenando não apenas a energia, mas também a esperança. Tudo começa com a dor. Uma dor que não tem causa aparente, que muda de lugar, que não dá trégua. Dói o corpo, dói a pele, dói o toque. Essa dor impede o relaxamento, e com o tempo, o corpo passa a associar o descanso ao desconforto. Quando a dor se torna constante, o sono deixa de cumprir seu papel. Dormir passa a ser uma batalha. A insônia se instala. A pessoa tenta descansar, mas a mente não desliga. O corpo está exausto, mas o sistema nervoso continua em alerta. E mesmo quando o sono acontece, ele é leve, fragmentado e não restaurador. O resultado é previsível: acordar ainda mais cansado, ainda mais sensível, ainda mais vulnerável à dor. E assim o ciclo se repete. Dor, insônia, fadiga, mais dor, mais insônia, mais fadiga. É um mecanismo cruel, em que cada parte alimenta a outra. O corpo não consegue se recuperar, e a mente começa a perder a capacidade de acreditar que um dia voltará a se sentir bem. Com o tempo, esse ciclo afeta tudo: o humor, a memória, a concentração, o sistema imunológico. A pessoa começa a se sentir desconectada de si mesma. Pequenas frustrações se tornam enormes. O simples fato de precisar levantar da cama pode parecer uma maratona. E o pior, o mundo à volta não entende. É difícil explicar o que significa sentir dor todos os dias, e ainda assim, ouvir que é só tentar dormir melhor ou talvez você precise relaxar. Mas o problema não está na vontade, nem na mente. Está num corpo que entrou em colapso, num sistema que perdeu a capacidade de desligar o alarme interno. Durante o sono, o corpo saudável desliga estímulos e repara tecidos. Mas no caso da fibromialgia e da fadiga crônica, o cérebro permanece em modo de vigilância. É como tentar dormir em meio a um alarme que nunca para de tocar. Esse estado de alerta constante impede a recuperação física e emocional. A exaustão, então, torna-se parte da rotina. E o que antes era uma noite ruim de sono se transforma em semanas, meses, às vezes anos de fadiga ininterrupta. A dor se intensifica, a energia desaparece, e o ciclo parece se fechar cada vez mais. Romper esse ciclo exige muito mais do que força de vontade. Exige compreensão, tratamento adequado, estratégias de manejo e, sobretudo, compaixão. Porque antes de qualquer técnica ou remédio, o que essa luta precisa é de empatia, consigo mesmo e com quem vive essa realidade invisível todos os dias. Nos próximos capítulos, vamos ver como esse cansaço e essa dor se refletem no dia a dia, nas relações e no modo de existir, e como é possível começar, aos poucos, a reconstruir a vida mesmo dentro desse ciclo.
Viver com fibromialgia ou fadiga crônica é enfrentar todos os dias uma batalha que ninguém vê. O corpo pede pausa, mas o mundo exige movimento. A mente implora por descanso, mas as responsabilidades continuam ali: o trabalho, os filhos, as contas, a casa. E o que mais dói, muitas vezes, não é apenas a dor física, mas a invisibilidade. Essas condições não têm marcas visíveis. Não há gesso, não há curativo, não há ferida aparente. Por isso, quem está de fora tende a duvidar do que não pode enxergar. As pessoas perguntam: mas você parece bem, está até sorrindo. E é verdade, às vezes o sorriso é o disfarce de quem está tentando sobreviver, mesmo sem forças. O impacto na rotina é profundo. Levantar da cama pode ser um desafio. Tomar banho, preparar uma refeição, responder a uma mensagem, tudo isso consome uma energia desproporcional. A vida precisa ser planejada como se fosse um quebra-cabeça de esforço. Se eu fizer isso hoje, talvez não consiga fazer aquilo amanhã. Cada escolha tem um preço. E o pior é a culpa. Culpa por não conseguir cumprir tarefas simples. Culpa por precisar dizer não. Culpa por sentir que está decepcionando os outros, e a si mesmo. Mas essa culpa é injusta. Não se trata de falta de vontade, e sim de limites físicos reais. O corpo não é preguiçoso. Ele está lutando para se manter de pé. As relações pessoais também sofrem. Muitos amigos se afastam por não entenderem o que está acontecendo. Alguns interpretam o isolamento como frieza, quando na verdade é apenas cansaço extremo. A pessoa não se afasta porque quer. Ela se afasta porque já não tem energia para sustentar conversas, compromissos ou explicações. No ambiente de trabalho, o impacto é devastador. Faltas frequentes, baixo rendimento, dificuldade de concentração. E ainda assim, a cobrança continua. Você precisa ser mais produtivo. Talvez esteja exagerando. Todos se cansam. Mas o cansaço da fibromialgia e da fadiga crônica não é o mesmo cansaço que o mundo conhece. É um esgotamento que rouba até a identidade. Então, o corpo adoece mais, a mente se sobrecarrega, e a autoestima começa a desmoronar. A pessoa passa a se sentir um peso, um fardo, alguém fora do ritmo da vida. Mas a verdade é que o ritmo da vida moderna é o que está fora do natural, não o corpo que pede pausa. É preciso entender que viver com essas condições já é, por si só, um ato de coragem diária. Cada dia vencido é uma vitória silenciosa. E embora o mundo não pare, é possível aprender a caminhar no próprio tempo, respeitando o corpo e acolhendo as pausas como parte da cura. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar esse lado emocional, entender o que o cansaço extremo faz com os sentimentos, com a mente e com a forma de ver a si mesmo. Pouco se fala sobre o impacto emocional da fibromialgia e da fadiga crônica. A sociedade tende a olhar apenas para o corpo, para a dor física, para o diagnóstico, para os sintomas visíveis. Mas o peso mais difícil de carregar, muitas vezes, é o emocional. Viver cansado todos os dias altera completamente a forma como a pessoa se vê. A autoestima começa a se desgastar. A sensação é de falha constante, como se o corpo tivesse traído a mente, como se algo dentro tivesse se quebrado de forma irreparável. E essa sensação de perda de controle gera tristeza, frustração e, em muitos casos, desespero silencioso. Há também a solidão. A maioria das pessoas não entende o que é viver em um corpo que não responde. Afastam-se os amigos, os planos, as rotinas.
A vida social se esvai porque o corpo não permite acompanhar o ritmo dos outros. E então vem o isolamento, não por escolha, mas por necessidade. É um tipo de solidão que não vem da ausência de companhia, mas da falta de compreensão. O emocional se mistura ao físico. A dor contínua desgasta a mente. A fadiga extrema rouba a capacidade de sentir prazer, de se entusiasmar, de planejar o futuro. As pequenas alegrias parecem distantes, como se o mundo tivesse perdido as cores. E surge uma dúvida dolorosa: será que um dia vou voltar a ser quem eu era? Além disso, há o medo. Medo de piorar. Medo de ser visto como preguiçoso. Medo de depender dos outros. Medo de nunca mais ter energia suficiente para viver plenamente. Esses medos se acumulam e formam uma camada invisível de tensão constante, uma carga emocional que pesa tanto quanto a dor física. O corpo sente o reflexo dessas emoções. A tristeza aprofunda o cansaço, o estresse intensifica a dor, e o ciclo se repete. Muitos acabam acreditando que estão presos para sempre nesse estado, como se o sofrimento fosse uma sentença. Mas não é. É uma condição, não uma identidade. Por isso, é essencial falar sobre acolhimento. Acolher o próprio sofrimento não é desistir, é reconhecer a realidade e tratá-la com respeito. Permitir-se sentir, sem culpa, é o primeiro passo para aliviar o peso emocional. E quando a compreensão, seja de familiares, amigos ou de si mesmo, a dor deixa de ser tão solitária. A verdade é que a fadiga e a dor não destroem apenas o corpo, elas corroem a alma. Mas, paradoxalmente, é nesse espaço de fragilidade que muitos redescobrem força, sensibilidade e coragem. O sofrimento ensina a olhar para si com mais compaixão. E a partir dessa compaixão, começa um processo de reconstrução, lento, mas possível. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar na visão científica e compreender o que a ciência já descobriu sobre esse corpo que sofre em silêncio, e por que ele pede, de tantas formas, para ser ouvido. Durante muito tempo, a fibromialgia e a fadiga crônica foram vistas com desconfiança. Eram classificadas como doenças misteriosas, psicológicas ou imaginárias. Muitos pacientes ouviram que era coisa da cabeça. Mas hoje, a ciência finalmente confirma o que as pessoas que vivem com essas condições sempre souberam: o corpo realmente está doente. E ele está pedindo socorro de todas as formas possíveis. Pesquisas recentes mostram que a fibromialgia e a fadiga crônica são distúrbios complexos do sistema nervoso central e do metabolismo celular. O problema não está apenas nos músculos ou nas articulações, mas em como o cérebro e o corpo processam a dor, o esforço e o descanso. É como se os sensores de energia e de dor estivessem desregulados. O sistema nervoso de quem tem essas síndromes fica em um estado de alerta constante. Ele reage como se o corpo estivesse sob ameaça, mesmo quando não há perigo real. Esse estado prolongado de vigilância consome energia, altera o sono e desorganiza os hormônios responsáveis por regular o bem-estar. Além disso, há evidências de disfunção mitocondrial, ou seja, as usinas de energia dentro das células produzem menos combustível do que o necessário. É por isso que o cansaço é tão intenso e desproporcional. O corpo literalmente não consegue gerar a energia que precisa para funcionar. A ciência também identificou alterações em neurotransmissores como serotonina, dopamina e noradrenalina, substâncias que influenciam o humor, a disposição e a percepção da dor. Quando esses sistemas estão desequilibrados, a pessoa sente mais dor, mais ansiedade e menos vitalidade.
Outro fator importante é o sono não restaurador. Durante o sono profundo, o corpo libera hormônios de crescimento e realiza reparos celulares. Mas quem vive com fibromialgia ou fadiga crônica raramente alcança essa fase. O resultado é uma noite inteira de descanso que não descansa e um corpo que acorda ainda mais desgastado. Há também um componente imunológico. Estudos mostram que muitos pacientes apresentam sinais de inflamação crônica de baixo grau. Isso significa que o sistema imunológico está constantemente ativo e, com o tempo, esse esforço contínuo causa ainda mais cansaço e sensibilidade. Essas descobertas estão ajudando a derrubar o estigma e a abrir caminho para novos tratamentos. Hoje, médicos e pesquisadores buscam terapias que visam regular o sistema nervoso, melhorar o sono, reduzir a inflamação e restaurar a energia celular. Ainda não há cura, mas há avanços significativos. Compreender o que o corpo está tentando comunicar é o primeiro passo para o autocuidado. A dor e o cansaço são sinais de que algo está em desequilíbrio. Eles não são inimigos, são mensagens. O corpo fala, e quando ele grita por meio da fadiga ou da dor, ele está pedindo atenção, pausa, gentileza. Nos próximos capítulos, vamos falar sobre o que pode ser feito, estratégias reais, simples e possíveis, para sobreviver ao cansaço extremo e recuperar, aos poucos, o sentido de viver com mais leveza e dignidade. Viver com fibromialgia ou fadiga crônica é como atravessar um campo minado. Nunca se sabe quando o corpo vai cooperar ou quando vai simplesmente travar. Por isso, mais do que grandes transformações, o caminho da melhora começa com pequenas vitórias diárias. O primeiro passo é mudar a forma de enxergar o próprio ritmo. Muitas pessoas tentam vencer a dor ou o cansaço como se estivessem em uma competição. Mas o segredo não é lutar contra o corpo, é andar ao lado dele. Aprender a respeitar os limites, sem culpa, é um ato de coragem. Uma das estratégias mais eficazes é a chamada pacing, ou economia de energia. Ela consiste em dividir as tarefas do dia em blocos menores, alternando momentos de atividade com pausas planejadas. Em vez de gastar toda a energia de uma vez e depois ficar dias em exaustão, o objetivo é manter um ritmo constante e sustentável. Outra ferramenta essencial é o sono reparador. Criar uma rotina de sono consistente, dormir e acordar no mesmo horário, evitar telas antes de deitar e manter o ambiente escuro e silencioso, ajuda o corpo a recuperar parte da energia perdida. Mesmo que o sono profundo ainda seja difícil, pequenas melhorias podem ter um grande impacto na disposição. A alimentação também desempenha um papel importante. Optar por alimentos anti-inflamatórios, ricos em magnésio, ômega 3 e vitaminas do complexo B pode ajudar a reduzir a fadiga e a dor. Evitar o excesso de açúcar, cafeína e ultraprocessados contribui para estabilizar o humor e o nível de energia ao longo do dia. Outra aliada é a movimentação leve. Pode parecer contraditório se mover quando o corpo dói, mas exercícios de baixo impacto, como alongamentos suaves, hidroginástica ou caminhadas curtas, ajudam a liberar endorfinas e a manter as articulações mais flexíveis. O importante é começar devagar, respeitando o corpo e celebrando cada pequeno avanço. Também é fundamental cuidar da mente e das emoções. Práticas como meditação, respiração consciente e terapia cognitivo-comportamental ajudam a reduzir o estresse e a melhorar a relação com a dor. Quando o corpo vive em alerta, técnicas de relaxamento podem ensinar o sistema nervoso a sair desse estado de constante defesa. Mas talvez a estratégia mais poderosa de todas seja a autocompaixão. Muitas pessoas com essas condições se cobram demais,
sentem culpa por não conseguir fazer o que faziam antes. Por isso, é importante lembrar: você não é preguiçoso, nem fraco. Está vivendo uma batalha invisível. Celebrar o que deu certo, mesmo que pareça pouco, é essencial. Tomar um banho, preparar uma refeição simples, sair um pouco ao sol, tudo isso é vitória. Quando o corpo não permite grandes passos, é nas pequenas conquistas que mora a verdadeira força. Essas estratégias não curam, mas constroem um novo modo de viver, um modo mais gentil, paciente e humano. Porque sobreviver ao cansaço extremo não é desistir da vida, mas aprender a vivê-la de outro jeito. Viver com fibromialgia ou fadiga crônica ensina que nem todo progresso é medido por ação. Às vezes, a verdadeira cura começa no silêncio, na pausa e na escuta atenta do próprio corpo. O corpo é um mensageiro. Ele fala por meio da dor, da fadiga, da lentidão. Essas manifestações não são castigos, são sinais de que algo precisa ser ouvido e respeitado. A fadiga extrema e a dor contínua comunicam uma verdade essencial: o corpo precisa de espaço, atenção e cuidado. Enquanto lutamos contra a exaustão, muitas vezes ignoramos essas mensagens. O resultado é sobrecarga, frustração e sofrimento desnecessário. Aceitar o ritmo lento não é fraqueza, é um ato de sabedoria e de amor próprio. A espiritualidade do descanso não se limita a crenças religiosas. Ela pode ser sentida na contemplação da natureza, no momento de silêncio consigo mesmo, na prática de gratidão ou na conexão com o que dá sentido à vida. Esses momentos ajudam a equilibrar corpo e mente, proporcionando força mesmo quando a energia física é escassa. Parar também é curar. Dar-se permissão para reduzir o ritmo, para ouvir os limites do corpo, é escolher continuar a viver, mas de outra forma. Cada pausa estratégica, cada gesto de autocuidado, cada instante de presença consciente é um passo na direção da recuperação. Quando aprendemos a honrar nossas necessidades, algo importante acontece. O sofrimento deixa de ser apenas um fardo e se transforma em mensagem de transformação. A dor passa a indicar onde é necessário ajustar, desacelerar, redirecionar esforços. A exaustão se torna um alerta para viver com mais atenção e compaixão. Essa reconexão com o próprio ritmo, com o corpo e com o que realmente importa, abre espaço para uma vida mais significativa, mesmo dentro das limitações impostas pela doença. A espiritualidade do descanso nos ensina que não é necessário correr para existir, nem provar algo a ninguém. O cuidado consigo mesmo é a forma mais profunda de resistência e coragem. Frase reflexiva para internalizar. O descanso não é desistir, é escolher continuar, mas de outro modo. Com essa compreensão, cada pausa deixa de ser apenas ausência de ação e se torna um ato de presença e de fortalecimento interior, permitindo que o corpo e a mente encontrem equilíbrio e renovação, mesmo diante do cansaço extremo. Viver com fibromialgia ou fadiga crônica muitas vezes transforma o próprio corpo em um inimigo. Cada dor, cada cansaço profundo é percebido como traição, como obstáculo que impede de viver plenamente. Mas essa visão pode mudar, e mudar é essencial para sobreviver com dignidade e bem-estar. O primeiro passo é reconectar-se com o corpo. Isso não significa ignorar os limites ou lutar contra eles, mas começar a ouvir de forma consciente o que cada sensação quer comunicar. Dor, fadiga, rigidez, desconforto, tudo isso é linguagem do corpo, pedindo atenção, cuidado e ajustes. A escuta corporal é uma prática de presença. Perguntar-se diariamente o que meu corpo está tentando me dizer transforma o sofrimento em diálogo.
Ressignificar o cansaço é parte dessa transformação. Ele deixa de ser sinal de fraqueza ou falha e passa a ser interpretado como linguagem de necessidade. O corpo não quer impedir a vida. Ele está indicando que precisa de descanso, limites e estratégias diferentes. Aceitar isso é libertador. Permite agir com consciência, em vez de se culpar por não conseguir manter o ritmo do mundo. Os pequenos gestos de autocuidado ganham uma importância enorme. Eles funcionam como resistência silenciosa, lembrando que a vida continua, mesmo com limitações. Tomar um banho quente, alongar-se por alguns minutos, preparar uma refeição nutritiva, caminhar alguns passos ao sol. Cada ato simples é um investimento em saúde e energia. São vitórias discretas, mas poderosas, que reafirmam a capacidade de cuidar de si mesmo. A relação com o corpo também envolve respeitar sinais de alerta. Se a fadiga indica que é hora de pausar, pausar não é desistir, é fortalecer-se para continuar. Se a dor sugere moderação, moderar é um ato de inteligência e preservação. Cada ajuste consciente é um passo em direção a um corpo que deixa de ser adversário e se torna aliado. Além disso, a mudança de relação abre espaço para mais autocompaixão. Ao invés de criticar, a pessoa passa a agradecer ao corpo pelos esforços que ele ainda consegue realizar, mesmo em meio à doença. Reconhecer os limites como naturais e não como falhas transforma a experiência diária. O corpo deixa de ser o vilão da história e passa a ser parceiro na construção de uma vida possível, significativa e mais leve. Em última análise, transformar o corpo de inimigo em aliado é um processo contínuo, que exige atenção, prática e paciência. É uma postura de respeito, presença e cuidado, que permite viver melhor com fibromialgia e fadiga crônica. Cada gesto consciente, cada pausa estratégica, cada ato de autocuidado é uma afirmação. Você pode existir plenamente, mesmo com cansaço e dor. Essa mudança não elimina a doença, mas transforma a forma de vivê-la, de sofrimento constante para convivência respeitosa e fortalecedora. O corpo deixa de ser inimigo, torna-se aliado. E juntos, corpo e mente encontram caminhos para continuar, passo a passo, dia a dia. Chegar até aqui já é uma conquista. Se você assistiu a este vídeo, se permitiu refletir sobre o cansaço extremo, a dor e a fadiga que a fibromialgia e a fadiga crônica causam, você está praticando um ato de coragem, silencioso, mas imenso. Muitas pessoas acreditam que viver com essas condições é apenas suportar sintomas físicos. Mas quem convive com elas sabe que o desafio vai muito além do corpo. É emocional, psicológico, social. É enfrentar o mundo todos os dias com energia limitada, com dores que ninguém vê, com uma mente que muitas vezes luta para se concentrar, enquanto tudo à volta continua exigindo atenção, ação e presença. E mesmo assim, você continua. Mesmo quando o corpo implora por pausa, mesmo quando a mente se sente esgotada, você encontra formas de seguir. E isso, por si só, é heroísmo. Não é um heroísmo que aparece em filmes ou livros, é silencioso, invisível para quem observa de fora. Mas é real, profundo e digno de reconhecimento. Fibromialgia e fadiga crônica não definem quem você é. Elas não reduzem sua essência, não diminuem sua capacidade de sentir, pensar e sonhar. A doença pode limitar o corpo, mas não consegue roubar a coragem, a sensibilidade, a força de enfrentar cada dia. Cada pequena ação, levantar da cama, tomar banho, preparar uma refeição, sorrir para alguém, dizer que não consegue fazer algo, é uma prova da sua resiliência. Sobreviver ao cansaço extremo é, na verdade, um ato heróico cotidiano.
É importante reconhecer o valor dessas pequenas vitórias. O mundo mede sucesso em produtividade, velocidade e resultados visíveis. Mas para quem vive com essas condições, sobreviver já é uma grande conquista. É uma forma de resistência silenciosa, de afirmação da vida mesmo quando tudo dentro de si parece querer desistir. Permita-se ver sua própria coragem. Olhe para os dias que você completou, mesmo com limitações. Veja como cada esforço, cada gesto de autocuidado, cada pausa consciente foi um passo em direção à sobrevivência, e não em direção à fraqueza. A fraqueza não está em respeitar os limites do corpo, está em ignorar os sinais de alerta e se desgastar até não aguentar mais. E para aqueles que estão ao seu redor, é hora de compreender a dimensão desse esforço. Quem enfrenta fibromialgia e fadiga crônica não está sendo preguiçoso, não está exagerando, não está buscando atenção. Está vivendo dentro de um corpo que exige cuidado, respeito e paciência. A empatia transforma o mundo de quem sofre. Um olhar compreensivo, uma palavra gentil, a ausência de julgamento, tudo isso fortalece mais do que qualquer remédio ou tratamento. Cada pessoa que convive com cansaço extremo também aprende algo profundo: a importância de desacelerar, de ouvir o próprio corpo, de honrar os limites. Essa escuta transforma não apenas a relação consigo mesma, mas também com a vida. Quando aceitamos que não precisamos ser perfeitos, rápidos ou incansáveis, abrimos espaço para viver de maneira mais plena, consciente e humana. O corpo cansado, a mente exausta, a alma que resiste, tudo isso faz parte de uma história de coragem invisível. Não é dramática, não é exagerada. É real. E cada passo dado nessa condição é uma afirmação: eu existo. Eu resisto. Eu sou mais do que minha doença. Essa coragem invisível merece ser celebrada. Não importa quantas vezes o corpo falhou, quantas vezes o cansaço venceu temporariamente. O que importa é que você continua tentando, adaptando-se, buscando maneiras de viver apesar da fadiga. E isso é inspiração pura, para si mesmo e para todos ao seu redor. Por trás de cada corpo cansado, há uma alma que não desistiu. Uma alma que luta, que aprende, que se adapta e que encontra força nos pequenos gestos do dia a dia. Uma alma que, mesmo limitada fisicamente, mostra que a vida pode ser vivida com coragem, mesmo que invisível aos olhos alheios. Se você conhece alguém que luta contra o cansaço extremo, compartilhe este vídeo. Talvez hoje, essa pessoa só precise ser compreendida. Talvez precise ouvir que a exaustão não define seu valor e que sobreviver, mesmo quando tudo parece impossível, é, de fato, um ato heróico. Hoje, queremos que você se lembre: cada gesto, cada pausa, cada esforço é um ato de resistência silenciosa e uma vitória pessoal. A vida continua, mesmo com limitações, e é possível encontrar significado, propósito e leveza dentro da realidade de cada um. Então, celebre-se. Reconheça a coragem que existe em você. Porque, no fim, sobreviver é um ato heróico. Por trás de cada corpo cansado, há uma alma que não desistiu. Viver com fadiga extrema e dor crônica não é fácil. Cada dia é um desafio silencioso que exige resiliência, paciência e força emocional. Para quem não conhece essa realidade, é difícil compreender. Mas quem vive nela sabe: a luta não é apenas física. Ela é mental, emocional e social. Cada esforço cotidiano, mesmo o que parece simples para os outros, exige planejamento, energia e coragem. É importante reafirmar algo essencial: fibromialgia e fadiga crônica não definem quem você é.
A doença pode limitar o corpo, mas não rouba a essência, não apaga a sensibilidade, não diminui a capacidade de sonhar, criar ou amar. Você continua sendo uma pessoa inteira, cheia de valor, coragem e dignidade. O que muda é a forma de viver, o ritmo do dia, a necessidade de respeitar os sinais do corpo e de priorizar a energia de maneira consciente. Cada pequena ação diária, levantar da cama, tomar banho, preparar uma refeição, manter contato com alguém querido, é uma vitória silenciosa, mas poderosa. A vida continua, mesmo que o corpo esteja cansado. E é nesse esforço contínuo, silencioso e invisível para muitos, que se revela a verdadeira força de quem convive com a doença. É comum sentir culpa por não conseguir acompanhar o ritmo do mundo. É normal se frustrar com limitações e perceber que algumas coisas precisam ser deixadas de lado. Mas é fundamental compreender que respeitar os limites do corpo não é fraqueza. É uma forma de inteligência e de cuidado consigo mesmo. O autocuidado é resistência. O descanso é estratégia. A adaptação é coragem. Essa coragem invisível precisa ser valorizada. Cada dia vivido, mesmo com dor e fadiga, é uma prova de resistência. Cada gesto, por menor que pareça, é significativo. Quando entendemos isso, a perspectiva muda. Não somos vítimas das limitações, mas sobreviventes de uma batalha constante e invisível. A empatia também tem um papel central. Muitas vezes, quem está ao redor não entende o que é conviver com fadiga extrema. Um olhar compreensivo, uma palavra gentil, a ausência de julgamento, tudo isso fortalece mais do que qualquer tratamento. O reconhecimento e o acolhimento da luta diária transformam o sofrimento em algo que pode ser compartilhado, suavizado e aceito. O corpo que dói é, ao mesmo tempo, um mensageiro. Ele mostra que é preciso desacelerar, que certos hábitos não servem mais, que o cuidado consigo mesmo deve ser prioridade. O cansaço extremo é um alerta, não uma sentença. Quando ouvimos essas mensagens e agimos com gentileza, começamos a reconstruir a relação com a vida. A coragem de sobreviver não é espetacular, mas é imensa. É feita de pequenos passos, escolhas conscientes, gestos de autocuidado, pausas estratégicas e amor próprio. É feita de aceitar que o ritmo da vida precisa ser ajustado à realidade do corpo, e não o contrário. Por trás de cada corpo cansado, há uma alma que não desistiu. Uma alma que continua lutando, aprendendo, adaptando-se. Uma alma que mostra, mesmo com limitações, que é possível encontrar significado, propósito e leveza. Mesmo em meio à dor, é possível viver com dignidade, compaixão e coragem. Se você conhece alguém que enfrenta essa realidade, compartilhe este vídeo. Talvez hoje essa pessoa só precise ser compreendida. Talvez precise ouvir que sobreviver ao cansaço extremo é, por si só, um ato heróico. E que cada gesto cotidiano, cada pequena conquista, merece reconhecimento e celebração. Nunca se esqueça, cada esforço, cada pausa, cada cuidado consigo mesmo é um passo na direção da sobrevivência e da reconstrução. A vida pode continuar mesmo com limitações. O corpo pode estar cansado, mas a alma não desistiu. E essa resistência silenciosa, invisível para muitos, é a verdadeira prova de coragem. Por trás de cada corpo cansado, há uma alma que não desistiu. Hoje, celebremos essa coragem. Cada respiração, cada movimento, cada gesto de autocuidado é vitória. Sobreviver é heroísmo. E mesmo invisível para muitos, esse heroísmo transforma a vida de quem o pratica e inspira todos ao redor.